Fala, matemáticos e matemáticas, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai tentar entender um pouco sobre o que pode ter acontecido com o fundo imobiliário DEVA11 no mês de setembro, tá? No último dia 7, na sexta-feira última aí, nós tivemos a divulgação dos dividendos por parte da Levante, né? Foi divulgado aí um rendimento por cota de 55 centavos, um valor extremamente baixo, né, em comparação aí aos o que o fundo vinha pagando nos últimos meses. E a gente vai tentar aqui desenhar alguns cenários do que pode ter acontecido. Lembrando que a Devante ainda não divulgou o seu último relatório gerencial, tá, referente a setembro. Então o que a gente vai ver aqui são as informações dos últimos dois relatórios, de agosto e de julho, beleza? Então são só apenas suposições, enfim, para a gente tentar ao menos ter alguma ideia do que pode ter acontecido. Pessoal, se você é novo no canal, se inscreve aí, dá aquela moral pra gente. Eu gravei um vídeo aí bem longo, o último, né, sobre como analisar um fundo imobiliário. Então, se você está começando nesse mundo de investimento, sobretudo nos investimentos imobiliários, assiste o vídeo. Eu sei que é um pouco cansativo, mas eu posso garantir para você que você vai sair daquele vídeo sabendo como analisar o que a gente vai ver aqui agora, um relatório gerencial. Beleza? Pessoal, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, é o seguinte, a gente teve a divulgação, tá, de 55 centavos de rendimento. Eu tenho aqui, né, o histórico do DEVA11, tá, do yield, do rendimento, da cotação. E a gente percebe, né, através do gráfico aqui, que foi uma queda muito acentuada, né? E eu não digo nem em relação ao último dividendo que tinha sido divulgado, né, que a gente estava aqui acima de 1% ainda, aqui no mês de agosto. Porém, esse último teve uma queda muito significativa, tá? A gente está falando aí de quase 50% de queda, né? O último rendimento foi de R$ 1 e agora nós tivemos um rendimento de 55 centavos, né? Então é algo que assusta muito, principalmente os investidores que não conhecem muito bem o fundo e até para quem conhece também os riscos do fundo, a gente fica até um pouco receoso aí, né, sobre o que pode ter acontecido. E é isso que eu vou tentar entender aqui junto com vocês, tá? Lembrando, como eu disse no começo do vídeo, nós ainda não temos as informações concretas do que aconteceu, apenas as informações do último relatório gerencial, beleza? Pessoal, o que eu quero trazer de antemão aqui para vocês é o seguinte, tá? No relatório de julho, a Devante fez um pequeno comentário aqui da gestão, né? Lembrando que o mês de julho nós tivemos aí uma deflação também, né? No mês de julho, deixa eu ver se eu atualizei essa daqui. Aí, no mês de julho nós tivemos uma deflação de 0,68, tá? E no mês de agosto de 0,36. Então, assim, no mês de julho nós tivemos uma deflação que foi a maior dos últimos 3 meses, por sinal que foi a primeira, né? E o comentário da gestão, ele foi muito breve, né? Ele falou aqui rapidamente sobre o quanto que foi remunerado, né, em comparação ao CDI, e fez um comentário aqui breve sobre a inflação, né, que houve uma queda aí por parte do preço dos combustíveis. É, Como informou o próprio IBGE, o efeito deve ser pontual, porque a forte redução em julho foi motivada pela lei, né, que o Bolsonaro aí acabou sancionando sobre a redução do ICMS sobre os combustíveis. Tudo isso é verdade, tudo isso aconteceu e tudo isso faz sentido, tá? É importante comentar que os ativos do DEVA11 são corrigidos pela variação positiva do IPCA e, em caso de deflação, será considerada a taxa pré-fixada, o juro real. Gente, isso aqui é muito importante porque a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, aqui no próprio comentário da gestão do mês de julho, ele diz assim, que em caso de deflação será considerada a taxa pré-fixada, tá? E o que acontece? O que isso quer dizer na prática, né? Se a gente for ver aqui o relatório gerencial do fundo, a gente vai ver aqui em um dos gráficos que 99% dos CRIs do fundo são o quê? Protegidos contra a deflação, tá? E somente 1% não. O que isso significa? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. A média tá ponderada aqui por indexador. Então a gente tem que a média de IPCA desse indexador, aliás, desse fundo, é de IPCA mais 10,35%, tá? Isso corresponde a mais de 86% do fundo. Então veja só, considerando aí um IPCA do mês de julho, né, que a gente acabou de ver aqui, que foi de menos 0,68, o que o fundo disse para a gente lá em cima? Que esse menos 0,68 vira basicamente zero,
né, independente do resultado negativo, esse resultado negativo vai ser desconsiderado, porque existe a proteção contra a deflação. Então, para todos os fins, o juro utilizado vai ser justamente esse 10,35%, tá? Até aí nenhum mistério, né? Inclusive isso é muito positivo a princípio, né? Que a gente tem essa proteção contra a deflação, ainda que a deflação seja algo realmente não típico, né? Não comum, acontecem aí em poucos meses. Mas enfim, agora vem o que eu quero mostrar para vocês aqui. Esse aqui foi o relatório de julho, tá? No relatório de agosto, gente, que foi o último relatório divulgado, eu percebi, né? Eu li o relatório inteiro aqui do começo ao fim e eu percebi o seguinte: se no relatório de julho, né, o fundo destinou só uma pequena página aqui para falar sobre a deflação e sobre o resultado do fundo, lembrando que o mês de julho, tá, que foi pago em agosto, né, ele teve uma deflação também, tá? O mês de julho e de agosto. Então, assim, houve uma redução dos dividendos, né? Se a gente for ver aqui, Deva, ele foi de 1,27 para 1,02 de dividend yield. Então houve uma redução aqui até certo ponto grande, né? E por isso a gestão fez questão de divulgar isso no relatório. Tem uma página exclusiva para falar sobre isso. Porém, gente, quando a gente vem aqui no relatório de agosto, tá? De agosto da Devante, que é o último relatório divulgado, a gente percebe o seguinte: a gestão ela destinou uma página, duas páginas, três páginas, quatro páginas basicamente, tá? Falando aí sobre o cenário de deflação. Eu vou passar rapidamente aqui, né? Não vou ficar lendo aqui o texto inteiro com vocês, mas só para dar uma olhada, ó. Referente ao mês de agosto, o fundo distribuiu um total de 13 milhões, tá? Correspondendo aí a R$ 1 por cota, beleza. Como esperado, os rendimentos do mês foram impactados pela variação negativa pontual do IPCA. Destacamos o pontual, pois não acreditamos que será esse o comportamento do índice no longo prazo. Tá? Há expectativas, tá errado isso aqui, né? É de que o período deflacionário se estenda por mais um mês, além da variação de 0,68 apresentada em julho e de 0,36 apresentada em agosto, que foi justamente o que a gente viu ali, né? 0,68 e 0,36. É possível observar no gráfico abaixo que, historicamente, o Brasil não é um país de inflação controlada, isso realmente é verdade, né? Nós sempre temos inflação aí no Brasil. E ainda que o IPCA tenha apresentado variação negativa em meses pontuais, a inflação fechou acima do centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, né? Então a gente percebe que isso aqui, na prática, tá, gente? Isso aqui não quer dizer nada, isso aqui é pura encheção de linguiça. Quero retomar aqui uma parte que a gente viu, né? Como esperado, os rendimentos foram impactados pela variação negativa pontual do IPCA. Mas espera aí. No último relatório, a Devante não fez questão de destacar que era importante comentar, né, que os devalores são corrigidos pela variação positiva do IPCA e em caso de deflação será considerada taxa pré-fixada. Então a gente percebe, né, que a própria gestora ela não só se confunde aqui, como ela na verdade falta com a verdade, né? Nesse sentido, eu fico até frustrado com isso porque eu sou um dos defensores aí da Devon. Eu gosto muito do relatório gerencial deles. Eu acho um relatório bem completinho aí comparado a outros relatórios gerenciais de outros fundos que eu até tenho em carteira. Mas aqui eu sinto que a Devante acabou pisando na bola, né, gente? E não só por conta desse comentário, né, mas por conta até das informações que o próprio relatório gerencial de agosto traz pra gente. Então a gente vê aqui, ó, novamente, que 99% da carteira é protegida contra a deflação, gente. Então, a queda do rendimento aí do mês de agosto, né, que caiu de 1,27 para 1,27 para 1,02, tá? Ela não é justificada pela deflação, não no meu entendimento, tá? Bom, se o fundo tem proteção contra a deflação, isso aqui não pode ser uma justificativa, tá? Aí, gente, a gestão continua comentando, né? Os investimentos indexados têm por objetivo de proteger o investidor à alta de preço, mantendo seu poder de compra, tá? Isso aqui, gente, eu até entendo o que a gestora quis dizer e faz sentido, né? Porque pensem só, se nós tivermos uma deflação no mês de agosto, no caso, né, isso significa o quê? Que os produtos ali daquela cesta que fazem parte do IPCA tiveram uma redução do preço, tá? Ainda que seja, de certo ponto, mentira, né? Porque essa redução dos preços aí foi puxada por onde? Pela gasolina, pelo transporte, né? E não necessariamente aí pelo arroz, pelo feijão, por tudo que a gente compra aí no mercado. Mas enfim,
Mas o que ela quis dizer com esse comentário? Quis dizer o seguinte, que já que nós tivemos uma deflação, qualquer rendimento que o fundo te entregar, ele vai estar te entregando um valor acima da inflação. Né? Isso é meio óbvio, na verdade, mas é algo que faz sentido. Né? A gente está tendo uma redução dos preços e, ao mesmo tempo, um incremento de rendimento. Incremento de rendimento não, a gente está tendo um rendimento, certo? Bom, aí ela coloca duas questões aqui. Ó. Diferentemente do último ano, em que o PCA superou 10%, vivenciamos atualmente um movimento de desaceleração do índice, o que pode afugentar investidores que observam somente resultados no curto prazo. Isso é verdade. Isso pode gerar duas consequências. De um lado, investidores podem deixar o dinheiro na mesa. Sem uma análise adequada dos ciclos macroeconômicos e seus potenciais impactos no longo prazo, eles vendem suas cotas, muitas vezes com prejuízo, por receio da redução dos rendimentos, o que pode ou não se refletir no acumulado. Tá? Então, o que a gente pode entender daqui? Né? Primeiro, o que a Devante afirma aqui é uma verdade que eu observo não só aqui no Deva 11, mas em muitos outros fundos, pessoal. Né? Existe um movimento, assim que o fundo anuncia um rendimento menor, eu até cito o RECRE 11 aí como exemplo, né? O mês de agosto aí eles anunciaram 0,85. A gente teve uma grande debandada aí, né? Uma redução absurda aí do preço da cota. Eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o REC, tá? Então é natural que realmente haja essa debandada aí por parte dos investidores mais menos vamos dizer, interessados em entender o fundo, né? Então isso faz sentido, tá? Vamos ver o ponto 2. Do outro lado, abre-se uma oportunidade para outros investidores adquirirem as cotas a preços descontados, potencializando seus resultados. Isso aqui também é verdade. Né? Se tem mais gente vendendo as cotas mais baratas por medo de redução dos rendimentos, então a gente vai abrir uma oportunidade de compra. A pontualidade dos meses deflacionários fica evidente quando observamos o comportamento do IPCA mensal nos últimos anos, tá? Isso realmente foi o que eu falei para vocês no começo. Nós tivemos pouquíssimos meses aí nos últimos 10 anos, 12 anos, na verdade, com deflação, né? E ó, na verdade, nós tivemos uma deflação em setembro agora também, que ainda não tinha sido divulgado aqui no relatório. Então, na verdade, essa sequência de deflação foi a maior dos últimos 12 anos, né, gente? Nós não tivemos 3 meses de deflação nos últimos 22 anos, aliás, nos últimos 12 anos, além desses 3 últimos meses aí, julho, agosto, setembro, tá? Uma redução generalizada dos preços, né, da deflação, pode ser comum em situações em que a economia desacelera ou caminha para uma recessão, tá? Mas se observarmos o comportamento dos preços de toda a cesta de consumo analisado pelo IPCA, é possível observar que não foi algo generalizado. A razão da deflação foi artificial, ocasionada pelos cortes do ICMS decorrentes da lei complementar sancionada em junho. Foi o que eu já falei para vocês aqui mais cedo, né, gente? Que realmente aí, ó, eu acho até que ele fala sobre isso, ó. Alguns itens tiveram redução significativa com os preços dos combustíveis, que caíram cerca de 14% somente em julho, tá? E o combustível tem um peso muito grande no IPCA, né? Ele até cita aqui a variação desses itens aqui, né, de combustível, transportes e tal. Bom, finalizando aqui o vídeo, gente, é importante ressaltar que eventuais ajustes e alterações dos ciclos econômicos são completamente normais e esperados em qualquer economia. As expectativas do Boletim Focus, tá? Ele fala aqui sobre Focus, assim, se por um lado a tendência é de que os rendimentos diminuam quando comparado ao último ano, por outro, há também uma diminuição do risco da carteira, já que uma inflação na casa dos 10%, como a que experimentamos, é insustentável para a economia como um todo e aumenta até mesmo a chance de inadimplência. Isso aqui é verdade, né, gente? Se o fundo ele tem uma média aqui que a gente viu, ó, vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui, de IPCA mais 10,35, se a gente tiver um IPCA na casa dos 10%, que a gente estava tendo aí no último ano, a gente está falando aí de um juros de 10 mais 10, de 20%, né? 20,35. Se por um lado, eu expliquei isso no último vídeo, tá? Como analisar um fundo imobiliário de papel. Se por um lado, mais juros acarreta no maior rendimento para a gente, por outro lado, acarreta também na maior chance do credor, do devedor, não honrar com a sua dívida, tá? Isso aqui é uma conta de padaria muito óbvia, né? Enfim, onde a gente parou aqui mesmo foi aqui no finalzinho. Então, olha só, o que eu quero dizer de tudo isso aqui que a gente viu, né? Bom, primeiro, o relatório da Devante, ele se mostra contraditório, tá? Ao ponto que ele cita no mês de julho que há proteção contra a deflação, ainda que ele não citasse aqui, né? Na própria carteira que a gente viu pelos gráficos que existe a proteção de quase 100%, tá? Porém, gente, não bastasse isso, né? Ainda tem a seguinte questão. No mês de agosto, perceba que o fundo
ele separou aí quase 5 páginas. Primeiro não conta, né? Primeiro é a capa. Mas ele separou aí 4 páginas do relatório gerencial só para falar sobre a deflação e sobre o cenário macroeconômico, tá? Coisas que ele não fez em nenhum outro relatório gerencial anteriormente, né? Perceba que em julho, quando a deflação foi ainda maior, né, 0,69 lá que a gente 68 que a gente viu, ele destinou aqui uma página aqui bem simples, objetiva para responder. O que que eu entendo disso, tá, gente? Lembrando que a gente não tem ainda o relatório de setembro, então, de certo modo, é até leviano as minhas afirmações aqui. Mas eu tô só analisando o que a gente tem para poder estudar, né? Bom, o que eu entendo aqui é o seguinte: há uma grande incoerência entre esses dois relatórios, tá? Há uma incoerência na situação de argumentar que a deflação é a grande causadora aí da redução dos rendimentos, tá? E, por contrapartida, né, como o próprio relatório diz aqui, aí vem a parte mais bizarra, né? Ele fala aqui sobre a parte de inadimplência, né? Acho que está aqui mais aqui embaixo. Aí, ó, se por um lado o rendimento diminui, por outro lado há a diminuição do risco da carteira. Então, assim, gente, uma das teorias que eu estava fundamentando aqui seria de no mês de setembro ter acontecido uma grande inadimplência aí de algum CRI aí muito relevante no PL do Devante, né, da Deva 11. Porém, né, não faz muito sentido, né, gente? Porque se a gente está tendo uma deflação, significa que os juros que o devedor vai pagar para o fundo é menor. E isso o próprio relatório da Devante afirma, né? Porque, por um lado, a gente tem a diminuição do risco da carteira. Então, dizer que a grande causa é a deflação é um erro, porque a gente já percebeu que o fundo tem 99% aí de proteção contra a deflação, e ao mesmo tempo dizer que foi por conta da inadimplência que deve ocorrer em setembro, também não se mostra uma verdade, né? Se mostra um tanto quanto difícil de acreditar, tá? Bom, então qual que pode ter sido a causa? Gente, queria muito saber essa resposta, acho que a maioria dos cotistas aí gostaria de saber. Mas esses dois argumentos que eu acabei de apresentar para vocês, eles, na minha opinião, estão descartados, tá? É, a gente está ansioso aí aguardando o relatório de setembro, tá? Resolvi fazer esse vídeo aqui rápido para analisar o que a Devante disse sobre o fundo nos últimos meses. Acho isso muito importante para a gente entender. Sou cotista do Deva, tá? Sou cotista do Deva, não tenho uma posição muito grande em carteira, cerca de 8 ou 9%, mas tenho total interesse, né, em entender o que aconteceu aqui. Lembrando que uma coisa que ela disse aqui no começo do relatório é muito verdade, né, gente? Não é porque o fundo entregou esse rendimento pífio aqui no mês de setembro, de 0,75, 0,55, que esse rendimento vai continuar para o resto do ano, né, nos próximos meses. Então, certamente vai abrir uma grande oportunidade de compra, inclusive no dia de hoje já abriu, teve uma queda aí abrupta abrupta não, né, uma queda já esperada aí do Deva 11. Eu acredito que vai cair ainda mais, tá? A gente deve chegar na casa dos 92, 92,50 aí nessa semana ainda. Então, de certa forma, abre uma grande oportunidade de compra para quem ainda aposta no Deva, né? Não acredito que seja o fim do fundo, nem nada do tipo. Porém, gente, vocês vão me desculpar, né? Ainda mais como cotista, falo ainda isso com muita frustração, porque os dois relatórios gerenciais da Devante, eles são, na minha concepção, no meu entendimento, incoerentes entre si. Beleza? Esse foi o vídeo, espero ter ajudado vocês de alguma forma. E vamos aguardar aí o relatório do próximo mês para a gente poder ter uma ideia melhor. Beleza? Valeu, gente. Abraço.